Vambora, minha gente. Quero saber cadê o dinheiro do Inter. Cruzeiro e Flamengo notificaram o Inter nos últimos dias porque não receberam parcelas do Colorado para pagar aí por transferências de alguns jogadores. O Flamengo alega aí que o Inter atrasou a primeira parcela da compra do Thiago Maia, tá, no valor de R$1,5 milhão. E a Raposa cobra valores aí pelas negociações do Wesley e do Maurício, que foi vendido para o Palmeiras, né? Mas que os mineiros ali têm um direito, têm uma fatia por serem o clube formador do Maurício. A parcela não paga pelo Wesley é de 2,8 milhões. E eu quero saber, minha gente, o que está acontecendo, por que essas parcelas não foram quitadas, hein, Vaguinha? O programa vai começar com uma crise no Internacional. Não é uma crise, é uma dívida ali. Tem que pagar as continhas. O programa vai começar com uma crise. Não, é que hoje é dia, não, hoje é dia 5. O Inter não pode ganhar um jogo que a produção do programa fica cavando notícias ruins sobre o Internacional. Ah, Vaguinha, não vem cavar crise aqui no Segue o Fio, Vaguinha. É não vem que vocês tu não vai querem? levar essa. Não. Olha aqui, hoje é dia 5. Todo o mundo pagamento atrasa. cai na conta de muita gente, inclusive na de vocês. Eu quero saber das contas do Inter. É uma novidade no futebol brasileiro atrasar pagamento. É uma novidade. Junto com essa notícia aí do atraso, um pequeno atraso, o Inter vai acertar a situação com o Flamengo e com o Cruzeiro. Tem a notícia do Corinthians. Por que ele não fala do Corinthians, que tá atrasado também lá o pagamento do lateral lá? Por que não fala? Quer que a gente fala sobre Começar uma crise no Internacional. O Inter tá bem, as coisas estão andando aí bem. o programa Lá no seria... Segue o Fio de São Paulo, eles falam disso. Vocês querem fazer crise no Internacional? Sabe o que a gente faria É porque não tem jogo no meio de semana? Não, lá no Segue o Fio de São Paulo eles segue tratam o disso, fio, tá? No Segue o Fio Segue aqui o de fio, Porto Alegre, Manu. a gente vai falar do Inter e do falar Grêmio. do Inter e tu vai ter que explicar as continhas que estão atrasando lá no estádio Beira-Rio Internacional. No Grêmio tá tudo em dia. Tudo em No Grêmio dia. deve estar tudo em dia. Tudo em dia. Devem ter pagado lá como é que é o nome do time do Arezzo lá? Sei lá também. Deve ter. Tá tudo em dia no Grêmio. Não, Tá é que em ordem no quando Grêmio. os clubes reivindicarem a notícia de um pagamento, Isso. a gente repercute aqui também, Vaguinha. Pode deixar. É que o Internacional tá devendo para quais clubes? Flamengo e Cruzeiro, não tem mais nenhum? Oi? Só dois o Internacional tá devendo? É, esses por enquanto que a gente Esses são os que estão tem reclamando. notícias, os que O Flamengo reclamaram. notificou o Inter porque o Inter não pagou a primeira parcela do Thiago Maia. Primeira É parcela. a primeira? Também o Thiago É a Maia começou primeira, é a jogar primeira. agora. Agora que o Thiago Maia tá começando a dar a resposta, depois a gente paga. O Vaguinha sabe aquela situação? Esse é um troço tão complicado Ai, que gente. o Vaguinha, ele tá tomando, ele já tomou água, já tomou café para tentar buscar um argumento e não encontrar nenhum argumento. Ele não tem nenhum argumento Tá, contra vamos essa então pra informação. parte racional aqui Aqui. desse programa. Não. Munari, fala alguma coisa, Munari. Não, o que preocupa mesmo é que o Inter tá passando. Isso é o reflexo de um momento delicado na questão financeira do clube. E eu tenho informações de que a luta da direção para pagar os salários, para manter os salários em dia é um leão por mês. Não é um leão por dia, mas é um leão por mês que o Inter tem que matar para conseguir pagar os salários dos jogadores. E eu acho que esse tem que ser o objetivo agora, numa reta final de temporada, onde o Inter precisa aumentar a sua produção dentro de campo e chegar a conquistar algum objetivo, que seria uma vaga na Libertadores da América do próximo ano, tu tem que cuidar primeiro da questão dos salários. Não pode atrasar salário de jogador, nem direito de imagem. E isso não está atrasado. Depois negocia com o Flamengo, com o Cruzeiro, os caras estão cheios do dinheiro aí. Que estão notificando o Inter, pra quê? Depois paga, pô. É isso, Munari? Tem que dar uma pedalada? É o problema, não. O problema do Inter de não ter conseguido fechar as vendas planejadas, principalmente a do Vitão, né? A venda do Vitão era uma venda que o Inter chegou a liberar o Vitão para viajar, contando com a saída dele, trouxe para o lugar o Rogel, um jogador que o Inter nem fez investimento, né? Que veio por empréstimo, que estava um tempão sem jogar. Tem agora a situação do Wesley, que a proposta é menos do que o Inter quer, mas daqui a pouco numa situação dessa te obriga a negociar, né? Porque tá precisando do dinheiro. Os clubes são assim, né? Os clubes acabam sempre um devendo pro outro. A situação do futebol brasileiro teria que ter um controle, né? A gente o Vaguinha falou sobre o Corinthians, né? O Corinthians perdeu o jogador, né? O Rojas, o Paraguai, tinha sido comprado do futebol argentino, do Racing, não pagou, ele entrou na justiça, ele conseguiu ganhar a liberação porque o Corinthians não tinha pago ele, e o Corinthians segue contratando, né? Então a gente precisa ter no futebol brasileiro regulamentar isso.
Esse é um outro ponto, que por enquanto não tem. Como o Vaguinha falou, é assim, um não paga, o Inter não paga aqui, o Cruzeiro não paga ali, o Flamengo não paga ali, e vai pagar depois. Mas É uma coisa muito comum do show brasileiro isso. Instância superior, daí é Aí paga. Não, é transfer ban, né? Sim, mas aí tu vai enrolando até chegar. Esse é o problema. Esse é o problema do isso. show brasileiro, que o Inter tem que cuidar isso. O fato é, o Inter não atingiu e não vai atingir o que estava no orçamento previsto para venda de jogadores. Meta orçamentária. Isso é fato. Então, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. Né? Sim. E isso é um problema, que isso vai acumulando. O Inter investiu demais nesse ano. O Faguinha falou sobre a dificuldade para pagar salário. O Inter tem uma folha muito alta. O Inter paga hoje 3 centroavantes caros: Borré, Valência e o Alário. Só joga um. Então tu tem 2 caras caros no banco. Né? O Maurício foi vendido, tu trouxe o Tabata, que não é um salário baixo. Né? E tu tem o Alan Patrick. O Alan Patrick é um salário altíssimo no banco. O Wanderson é um salário altíssimo no banco. O René não é um salário baixo no banco. Então, assim, se tu tá na situação, pensando pro ano que vem, vai ter que ter até uma redução na folha. O Wanderson, nesse momento, até no departamento médico, né? Tá tratando dores ali na panturrilha e tudo mais, mas realmente salários altos. Pode abrir o fio pra gente falar do Wanderson e o que está acontecendo com ele. Temos explicações? O jogador está há algum tempo já no departamento médico, sentindo dores na panturrilha. Ele só jogou uma das últimas 10 partidas do Inter e dificilmente vai ficar à disposição aí para o jogo diante do Fortaleza, que é o próximo compromisso do Inter no dia 11. E aí, Vaguinha, temos informações? Então, Kelly, bastidor, tá? Ninguém vai confirmar as informações que circulam no bastidor. Tá? Nem Inter, nem o pai do Wanderson, nem empresário do Wanderson, ninguém vai confirmar. Depois desse gol que ele faz aí contra o Atlético Paranaense, ele seria escalado para o jogo contra o Juventude, se eu não me engano. Que foi o jogo seguinte, me ajuda, Munari. Isso, que daí é a estreia do Tabata. O E Tabata ia ficar no banco e ele seria titular. E aí ele reclamou de dores na panturrilha. Bom, o departamento médico do Inter foi lá, realizou um exame de ressonância magnética e não apresentou lesão. E aí o Wanderson disse, não tem lesão aí, mas eu tô sentindo dores. E aí o que faz a comissão técnica? Bom, se tu não tem condição de jogar, tu não joga. E ele tá aí nessa situação há algum tempo. E nos bastidores, no Inter, o que chega pra mim, né, que vem dos bastidores é o Wanderson, ele não tem lesão e ele reclama de dores há muito tempo. E é por isso que ele não joga no Inter. Até o empresário dele me ligou há uns 40 dias atrás, porque saiu na Itália uma informação de que ele estava sendo oferecido lá na Itália. E aí o empresário disse que não procede, não é verdade. Mas ao mesmo tempo admitiu que o Inter, olha, se chegar uma proposta, traz para nós. É um jogador que foi muito importante no ano passado, mas o 2024 dele, assim, até começa bem 2024, mas não consegue manter constância, então, enfim, seria muito importante, né, ter o Wanderson nesse momento, porque é o jogador que mantém a característica do time. O Inter não tem outro jogador para fazer o lado esquerdo do campo, né? Sim. Tem uma nesse informação jogo contra ali o Fortaleza, para a gente seguir aí com o Munari, também repercutindo esse assunto, uma entrevista para 0 Hora, o Vanberto, pai e agente do Wanderson, garantiu que o atacante não é de deixar de jogar por qualquer coisa. Essa declaração dele já é porque ele sabe dessas informações que circulam no Inter. Né? O Wanderson foi um jogador importante em 22 e 23. O Wesley, que hoje é um dos principais jogadores do Inter, veio para ser reserva do Wanderson. É verdade. Né? E aí o Wanderson, depois do gauchão, entrou numa queda e o Wesley entrou muito bem no time e o Wanderson perdeu espaço. Mas eu não desisto do Wanderson, não. Acho que o Wanderson fisicamente bem, ele pode ser útil, até para jogar com o Wesley, dependendo do jogo, ter um ponta de cada lado. O Roger mudou a forma de jogar, o Inter hoje joga com pontas, então poderia ter 2 pontas no time sem nenhum problema. É um jogador que tem drible, é um jogador que consegue driblar em espaço curto, né, o que é difícil. Normalmente esse jogador de velocidade só consegue driblar quando tem espaço. Ele consegue jogar em espaço curto, a finalização dele não é tão boa, né, mas ele é um jogador bom no 1 contra 1, é um jogador bom de assistência, um jogador que também recompõe, que marca. Eu acho que é um jogador interessante. O Inter passou por um momento ali ruim, onde ninguém estava jogando bem, né? Ninguém estava jogando bem. Tanto que quando o Roger chegou, a gente falou, tirando o Rocher, qualquer jogador do time que o Roger botar no banco, ninguém vai reclamar e dizer que é injusto, porque ninguém estava bem. Então o Wanderson é um jogador que pode ser recuperado. Como o Borré agora tá bem, não estava antes, né? O Thiago Maia tá bem, não estava antes. Eu acho que a situação do Wanderson é essa.
num time arrumado, ele pode voltar a render. E é um jogador que o Inter investiu bastante e que, pela idade, se ele voltar a jogar bem, pode ali na frente o Inter conseguir também vender. Munari, olha aqui o Eduardo Garcia. Wanderson, o novo Undershow? Não, menos, que isso? Calma. Calma. Tô repassando o que tá chegando aqui no chat. Menos.